Eu, Valfrido Schmidt, mais uma vez com vocês, trazendo mais uma mensagem e revelação de esperança. Você pode me assistir, pode inscrever-se no meu canal, compartilhe também nossa mensagem com seus amigos. Você também pode curtir o nosso programa, dando o seu joinha, colaborando assim conosco. E também você pode, se quiser, nos mandar uma mensagem, uma crítica construtiva que nos ajude a melhorar o nosso relacionamento e as nossas mensagens. Mas antes de nós irmos ao assunto de hoje, vamos fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos por tudo que tens feito por nós durante esta semana. Te pedimos agora que o Espírito Santo possa nos usar ao transmitir mais esta mensagem aos nossos amigos, que eles possam também se sentirem abraçados pelo Espírito Santo. Nós te rogamos estas bênçãos, agradecidos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Falei a vocês, no sábado passado, a respeito da segunda esperança dada por Deus a Noé. E se nós formos à Bíblia, seguindo o nosso relato, a nossa história, no capítulo 9 de Gênesis, verso 28 e 29, lá nós lemos o seguinte: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. No capítulo 10 e 11 de Gênesis, nós vamos encontrar o relato da descendência de Noé através do seu filho Sem, até chegarmos a Abraão. Aí no verso 26 do capítulo 11, verso 26 do capítulo 11, diz assim: Viveu Terã 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Seguindo lá embaixo, no verso 31, mais para frente um pouco, tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terã vivido 250 anos ao todo, morreu em Arã. Aqui nós vemos já o pai de Abraão saindo de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles pararam no meio do caminho, num lugar chamado Arã. E é exatamente nesse lugar que Deus aparece a Abraão e lhe dá a primeira revelação. Isso nós vamos ler e encontrar no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso 4, onde nos diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então nós vimos a primeira revelação de esperança que Deus deu a Abraão: olha, sai daqui, da onde tu estás, do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não disse para onde, mas vai. Abraão, pega o que tu tens e vai para o lugar que eu vou te guiar. E como diz o verso 4, diz assim: Abraão fez exatamente como lhe ordenara o Senhor. Agora no capítulo 13, no verso 14 ao 18, nós vamos ver então mais uma revelação
dada por Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrão, e levantou ali um altar ao Senhor. O que nós podemos perceber aqui, tanto na primeira revelação dada por Deus a Abraão, ele disse que daria tudo à descendência de Abraão. Aqui, novamente, Deus disse a Abraão: olhe para tudo que você está vendo na sua frente, atrás de você, lado direito, lado esquerdo, tudo que você conseguir, eu vou dar para a tua descendência. Mas Abraão não tinha filhos. Ele iria dar para quem, se ele não tinha filhos? E o relato agora continua na terceira revelação que Deus faz a Abraão no capítulo 15, no verso 1 ao verso 7. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança a esta terra. Até ali, Deus tinha exatamente cumprido tudo aquilo que ele tinha determinado, que Deus tinha determinado e prometido para Abraão. Mas só faltava agora um herdeiro. Um herdeiro. E aqui o verso 4 diz assim: o Senhor respondendo a Abraão: não será o teu servo o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aí Abraão e Sarai tentaram resolver o problema à moda deles, a moda do que nós muitas vezes fazemos, tentamos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E aí, como Sarai era estéril, ela pegou a serva dela, chamada Agar, e a deu por esposa a Abraão. E Abraão a possuiu e tiveram um filho, e deram a esse filho o nome de Ismael. Mas não seria esse o herdeiro de Abraão, porque Deus falou que o herdeiro de Abraão seria gerado dele. Dele quem? Abraão e Sarai, e não de uma outra pessoa, não tentando resolver aquilo que Deus disse que aconteceria. Em Gênesis capítulo 17, Deus aparece agora novamente e tem uma conversa com Abraão. Gênesis capítulo 17, versos 4 ao verso 6. Quanto a mim, Deus dizendo a Abraão: será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti.
Aqui Deus estava se falando a Abraão, não, você vai ter um filho, e é desse filho que você vai dar uma descendência grande, uma grande nação, reis procederão de ti. E mais para frente, no diálogo de Deus, continuando falando com Abraão, agora no capítulo 15, no capítulo 17, nos versos 15 ao 19, nós vemos Deus falando com Abraão, referindo-se agora a Sarai. Capítulo 17, verso 15 ao verso 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então nós vemos aqui novamente Deus falando a Abraão, dizendo que ele seria pai de grandes nações, e agora também referindo-se a Sara, que Sara seria mãe de grandes nações, que eles seriam pais de reis e de muitos reis. Agora no capítulo 21, mais para frente um pouco, no capítulo 21 de Gênesis, nós vemos o relato do cumprimento dessa promessa dada por Deus a Abraão, com o nascimento do herdeiro, do verdadeiro herdeiro de Abraão. Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao 7, vem nos relatando o nascimento de Isaque aqui. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então nós vemos aqui Deus cumpre, Deus promete aquilo que ele diz a seus filhos. Nós vimos isso durante todos os nossos relatos, com Adão e Eva, com Caim, com Noé, com Abraão. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre a nós. E uma coisa interessante, que mais tarde um pouco, depois de Isaque ter chegado numa determinada idade, Deus pediu a Abraão que levasse ele lá no monte e sacrificasse ele. E Abraão obedeceu e foi. Será que você faria a mesma coisa, sendo obediente e fiel a Deus? Vai lá e sacrifica teu único filho, aquele que eu prometi que seria o teu herdeiro? Sara ainda teve o privilégio de estar com Isaque por um período de 37 anos e Abraão passou um período de 75 anos com Isaque. Que essas histórias, essas revelações de esperança que Deus tem dado aos filhos dele no passado possam nos servir de exemplo hoje, que nós possamos confiar mais em Deus naquilo que ele nos promete.
Na semana que vem, no próximo sábado, nós vamos falar a respeito da esperança dada por Deus a Ló, sobrinho de Abraão, e aí nós vamos contar mais um pouquinho da história de Abraão. Obrigado por você ter estado conosco, nos ouvido. Compartilhe a nossa mensagem com seus amigos. Muito obrigado e até semana que vem.